onde vai todo esse investimento quando ele não necessita mais? O que eu vou fazer com tudo isso? Isso pode me colocar numa crise de existência. Anderson, bom, agora você entrou num tema curioso. As pessoas normalmente entram nesse processo de reflexão que você está dizendo de uma forma consciente, ou isso normalmente é inconsciente? Assim, se você puder explicar melhor pra gente, as pessoas param pra pensar na vida ou normalmente não? Ou você acha que normalmente ela simplesmente acaba sofrendo esse período da vida? E aí uma outra questão também que eu queria te fazer é o seguinte, em relação a o que fazer nessas etapas da vida, como reagir mediante essas mudanças que a vida nos obriga a vivenciar, digamos assim? Se você não para pra pensar, o que acontece? Você adoece. Ou você para pra pensar, ou você avalia, porque assim, todo tipo de pressão psicológica que tem na nossa cabeça, naturalmente, ela precisa encontrar algum tipo de saída. Ela precisa, esse comportamento, essa energia, ela precisa encontrar um significado. Porque se ela não encontrar um significado, ela vai me adoecer. Talvez essa seja a grande diferença da crise existencial que me ajuda a reformular, a ressignificar minha identidade, da crise existencial que me derruba e me deixa depressivo numa cama. Né? Se eu não parar para pensar sobre isso, se eu simplesmente ignorar, eu vou adoecer. Porque esse é um conteúdo forte, de fato, que as vidas às vezes coloca a gente nessa situação, porque às vezes é um processo até biológico. Se eu não parar para pensar sobre isso, eu vou adoecer. Né? Às vezes você pega pessoas de 40 e poucos anos, 50 anos, que estão exatamente nesse meio de processo, assim, né? Meu filho está criado, eu tenho meus netos, meus filhos estão todos saindo de casa, eu estou ficando só eu e a esposa aqui, então estou sozinho. Então, assim, eu preciso parar para pensar nisso. Se eu não parar para pensar nisso, se eu não parar para ressignificar isso, eu vou adoecer. Porque todo tipo de investimento que eu faço, afetivo, emocional e financeiro, quando ele cessa, quando o objeto de investimento não existe mais, é uma pressão que eu vou ter que guardar. E o que eu faço com o que eu guardo agora? O que eu faço com as minhas reservas? O que eu faço com as minhas represas? Que antes era direcionado para um ponto, agora esse ponto não existe mais. Em algumas situações, a gente pode estar falando de um processo de luto, inclusive. Porque um processo de luto não é necessariamente quando alguém morreu. É quando o objeto ou a pessoa, no caso que eu investi a minha vitalidade, que eu investi a minha energia, não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso que eu guardo e que anteriormente eu colocava em algum ponto? Então, eu posso muitas vezes entrar num processo de luto, que aí pode ter relacionado com crise de identidade, etc. Então, parar para pensar é crucial. Então, eu vou falar para o nosso ouvinte, se você está passando por uma fase que seus filhos estão indo embora de casa, se você está passando por uma fase de crise de existência, você precisa parar para pensar sobre isso, inclusive talvez investir até numa análise para tentar entender uma nova fase, para ressignificar, para dar um novo sentido, e inclusive para conseguir entender quais são as diretrizes da vida daqui para frente, porque senão você vai adoecer. Em relação a gerações, a geração Z, né, que é a geração mais recente, mais jovem, e a geração dos boomers, né? Como que é o que seriam os idosos, né, hoje? Como que é essa relação, as mentalidades, esses dois universos diferentes, como que eles se cruzam? Eles se cruzam? Com certeza, com certeza. Essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta excelente, né? Porque assim, aí a gente volta um pouco, só pra gente pegar o gancho do que a gente estava falando no começo, né? Até alguns idosos que começam a viver, né, na terceira idade. Porque talvez em alguma situação lá atrás, por uma questão às vezes dos pais serem rígidos, ou então de não ter muito acesso, às vezes financeiro, ou então às vezes não ter muito acesso ao tempo, porque tinha que trabalhar bastante, não tinha muito tempo para se divertir. Né? Não tinha tempo para se divertir, às vezes não tinha dinheiro para investir em viagem, às vezes não tinha tinha que cuidar dos filhos, às vezes dos irmãos, etc. Não tinha muito tempo para investir, né? E aí você pega uma pessoa, né? Quando conversa com pessoas dessa faixa de idade, acima dos 65, vamos pensar assim, hoje elas estão vivendo uma vida que elas nunca tiveram, né? Conseguem viajar, já sobra um pouco mais de tempo, porque conseguiram ressignificar esse lugar. Todo o tempo que eu investia para as pessoas, hoje, para meus filhos e tal, hoje eu invisto em mim. Eu vou começar a viver. E essas pessoas, em algum momento, elas acabam se cruzando com as pessoas mais jovens. Inclusive, né, falando das redes sociais, pegando o gancho das redes sociais. Eu não esqueci o nome, eu tava vendo um vídeo no Instagram de uma moça que faz conteúdo com o pai dela, aí tem outro que faz conteúdo com o avô, tem outro que faz conteúdo com o tio.
E são conteúdos riquíssimos, né? Inclusive, esse cruzamento de gerações é riquíssimo, assim, né? Tem essas trends de TikTok, eu não mexo muito no TikTok, essas trends de Instagram, né? Que o pai e o filho, às vezes o vô e o filho, eles começam eles ficam posicionados em pé e alguém faz uma pergunta: quem é que teve a bicicleta aos 10 anos? Quem é que teve o videogame há não sei quantos anos? E os idosos não tiveram as coisas muito depois, e algumas coisas só conseguiram ter agora, né? Mas forneceram isso para os filhos, né? Então esse cruzamento geracional acaba acontecendo e é riquíssimo. Inclusive, esse cruzamento é necessário, né? As pessoas precisam se encontrar, elas precisam conversar, elas precisam interagir para esses jovens conseguirem ter essa consciência do que os pais, do que os avós passaram para poder fornecer tudo que eles têm agora, né? Então, além disso acontecer, isso é necessário. Ô Anderson, então você acha que as redes sociais, elas aproximam as pessoas ou elas separam as pessoas? Já pegando um gancho aí no que você está falando. Bom, é uma excelente pergunta, porque a resposta natural talvez seria que as redes sociais são ruins para as pessoas, porque, de fato, a rede social ela é uma vitrine, ela não é um bastidor, né? A gente pode entender dessa forma, né? Então, assim, basicamente, se você vai no shopping, eles não vão colocar as piores roupas lá, né? Eles vão tentar colocar uma coisa que você se interesse por aquilo. Então, as redes sociais, elas bem administradas, né, com a atitude mental correta, talvez ela seja produtiva, por que não? Né? Talvez ela seja saudável, por que não? Por que a gente tem essa mania de demonizar as coisas? Eu acho legal. Existe um processo que é necessário, que é esse processo de você entender que aquilo não é um norte, não é um referencial, que é um entretenimento, que deve ter um ou outro conteúdo mais sério, né, de médicos, de psicólogos, de engenheiros, de advogados, que você pode se beneficiar disso, né, e tudo bem. Mas, assim, que aquela vida ali que as pessoas possam viajando, fazendo coisas, brincando, se divertindo, é uma programação da TV. É uma programação. Né? Voltando a falar dos anos 90, tinha a TV em casa, eu assistia TV Globinho, né? E aí eu me divertia com os animes, então eu assistia... Cara, tem uma coisa muito louca nisso. Eu me lembro, você se lembra de assistir a Banheira do Gugu domingo, meio-dia, cara? Né? Imaginável nos dias de hoje, né? Hoje seria um absurdo, né? E a gente assistia a Banheira do Gugu domingo, meio